Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aulinha aqui de Excel. E hoje nós vamos falar de função OU, né? Você já viu aí várias outras funções, conte se, média se, soma se, né? Função maior, menor, né? Então vocês estão percebendo aí que Excel é um programa muito amplo, né? E ele traz várias possibilidades de cálculo para a gente poder trabalhar, né? Vários tipos de função. Bom, a função OU é uma função que realiza teste lógico, né? É uma função que a gente vai utilizar para verificar se um item é verdadeiro ou falso. É o único valor que a função retorna para a gente, verdadeiro ou falso. Então, se, por exemplo, eu tenho lá várias células com número 1 e algumas com número 0, né? Eu peço para verificar se tem 0. Se tiver 0, é considerado verdadeiro. Se não tiver 0, é considerado falso. Então, ela vai lá e faz essa verificação para a gente. E se tiver 0 ali naquelas células, é considerado verdadeiro. E retorna para a gente o valor verdadeiro, né? Se não tiver 0, é considerado falso. Na verdade, essa função no Excel se utiliza da tabela verdade, tá? Tabela verdade, vocês já devem ter estudado em matemática. Se não estudou, dá uma estudada nela depois, dá uma olhada, que é uma tabela que traz condições, né? Então, se o primeiro item é verdadeiro e o segundo é verdadeiro, o resultado só pode ser verdadeiro. Se a primeira condição é falsa e a segunda é verdadeira, o resultado é verdadeiro, né? E assim vai. Tem lá várias condicionalidades que retornam valores verdadeiros ou valores falsos. Nesse sentido, a gente vai aplicar aqui a função OU. Eu fiz duas aqui para que vocês verificassem valores verdadeiros e valores falsos. Vou usar aqui F2 para abrir a fórmula e vou explicar ela para vocês como que funciona. Ó, aqui eu tenho a função OU, verificando aqui o valor, né, da pontuação maior que 33 e o valor de vitórias maior que 8. E aí trouxe aqui o resultado verdadeiro. O que é isso? Vamos falar então agora passo a passo. Eu tenho aqui uma tabela, tem lá a classificação de clubes, então tem lá a pontuação de cada clube, o número de vitórias e o número de empates que esses clubes tiveram, né, num determinado campeonato. Então, a gente vai usar aqui, eu vou trabalhar aqui nesse primeiro momento, deixa eu até fazer só um primeiro, eu vou apagar aqui esse primeiro verdadeiro, só para a gente verificar. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a função OU para verificar, através da pontuação, se é verdadeiro ou se é falso. Então, ó, igual, ou vai pedir para fazer o teste lógico, né? Então, qual que vai ser aqui o meu teste lógico? Eu quero verificar se a pontuação, vamos colocar aqui que para o time, para ele estar classificado, né? Para ele estar para a próxima etapa, ele tem que ser maior que 33. Então, vou colocar lá. Um exemplo, tá, gente? Poderia ser 30, poderia ser 40, né? E vou fechar parêntese. Aqui ele vai verificar se esse número 36 é maior que 33. Olha lá, ele verificou, deu que é verdadeiro, né? Vamos colocar aqui uma outra condição. Verificar se o número 36, se ele é menor que 25. Deu falso, né? Por quê? Porque 36 não é menor que 25. 36 é maior que 25, né? Então, ele deu aqui falso. Então, eu vou fazer agora a função utilizando dois critérios. Vamos fazer de conta aqui que nesse campeonato, para o time ser considerado classificado, para ele ir para uma próxima etapa, ou ele tem que ter uma pontuação maior que 33, ou ele tem que ter um número de vitórias maior do que 8. Quer dizer, ou 1
ou outro. Ou mais que 33 pontos, ó, deixa eu sair aqui, ou mais que 33 pontos, ou mais que 8 vitórias, tá? Então, vamos fazer aqui, como que vai ficar? Igual, ou, eu vou pegar aqui a pontuação e vou comparar ela. Vamos ver se esse número é maior que 33. E vou continuar aqui fazendo o outro teste lógico, que é verificar se esse valor é maior do que 8. Quer dizer, se dentro aqui dessas condições, essa primeira, se for maior que 33, já vai ser considerado verdadeiro. Ou, se for maior do que 8, também vai ser considerado verdadeiro. Se as duas afirmações forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se uma delas for verdadeira, o resultado também é verdadeiro. Se as duas condições forem falsas, então essa condição aqui também, a classificação só pode ser falsa. Vamos ver o que deu? Olha lá, verdadeiro. Por quê? Porque as duas opções aqui atingiram, né, os dois critérios que a gente utilizou. A pontuação foi maior que 33 e o número de vitórias também foi maior do que 8. Portanto, verdadeiro. Agora, esse aqui, ó, eu usei o mesmo critério. Vou abrir a fórmula aqui para que vocês possam visualizar. Considerando o mesmo critério do primeiro, né? Verificar se a pontuação foi maior que 33 ou se o número de vitórias foi maior do que 8. Nesse caso aqui, ó, as duas condições são falsas. Por quê? A pontuação não é maior que 33, né? É 25, 25 é um número menor. E o número de vitórias também não foi maior do que 8. Foi um número menor, foi 6. Quando a gente confirma, ó, dá o quê? Falso. Só que aqui, nessa planilha, utilizando verdadeiro e falso, vou arrastar aqui a forma para preencher todos. Ó, esse aqui também foi falso. Por quê? Aqui, ó, ele não atingiu o critério nem de pontuação e nem de vitórias. E aqui não atingiu o critério de pontuação, mas e esse 8 aqui no número de vitórias? Aqui não entra. Por quê? Porque aqui só fala maior que 8. Então, quer dizer, é de 9 em diante. Quem teve 8 não entra naquela classificação ali, não entra naquele critério, tá? Mas aí, continuando aqui, fica estranho, não fica? A gente falar assim, classificação verdadeiro e falso do time. Geralmente a classificação é o quê? Classificado ou desclassificado, né? Então, como que eu posso fazer para mudar essa função ou? Ela não muda, né? Ela tem só esse critério. Como ela é um teste lógico, então ou é verdadeiro ou é falso. Só esses dois critérios. Mas aí o que eu posso fazer aqui? Eu vou abrir. Já que eu tenho a função se e é uma função de condição, eu posso acrescentar ela aqui, ó, junto com a função ou. Se, abro parêntese, aí vai fazer o teste lógico, e aí eu acrescento lá, ó, valor verdadeiro, classificado, se o valor for verdadeiro, ponto e vírgula, abro aspas, e qual que vai ser o valor falso? Desclassificado. Então, dessa forma, eu consigo, fecho um parêntese, né? Eu consigo aqui dizer que se esse valor aqui, se esse teste lógico for verdadeiro, ele será considerado classificado. Se o teste lógico for falso, ele vai me dar o nome desclassificado. Aí fica mais interessante, né? Vamos ver se deu certo? Ó, classificado, já trocou. O que eu faço aqui? Arrasto, ó, como os outros estavam falsos, olha lá, desclassificado. Quer dizer, ele troca, né? Ele pega o teste lógico, a função pega o teste lógico, e dentro da análise deste teste lógico, ele troca o nome de verdadeiro para classificado, né? E se for falso, para desclassificado. Ou seja, eu usei aqui a função ou para fazer a comparação do teste lógico, e junto com ela eu acrescentei a função se para que ela pudesse fazer essa troca do nome verdadeiro para classificado ou outro nome que a gente quisesse, ok? Bom, espero que você tenha entendido.
Se ficou alguma dúvida, tá? Pode me chamar aí no suporte, anota a sua dúvida, assista a aula novamente se precisar, né? E aí a gente segue agora, vocês vão fazer algumas atividades aí sobre a função OU, certinho? Grande abraço, então, bons estudos e até nossa próxima aula.